Boa noite. Boa noite, Manu. Boa noite. Estamos aguardando nosso convidado agora. Oi. Oi, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Cadê você? Peraí. A câmera acho que tá virada pro outro lado. Não. Ah, peraí. Clica duas vezes. Clica no símbolo de duas setinhas lá embaixo. Ah, Isso. virou. Consegui. Boa noite, Eduardo. Quanto tempo? Pois é, tudo bem? Tudo bem, e você? Nas Minas Gerais. Pois- Bom, gente, esse é o Eduardo Maluf, um grande amigo que eu tenho de Juiz de Fora. Ele faz parte da equipe do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, né, em Juiz de Fora. E hoje ele vai falar pra gente sobre o tema Jesus e a escolha do bem. Eduardo, eu vou falar só uma mensagem rapidinha pra gente iniciar Tá, e para as pessoas poderem ir entrando, tá? Para não perder o tá, início da sua fala. tá. Então, eu vou trazer uma mensagem curta do livro Luz e Vida, fotografado por Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem se chama Reconhecerás. Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros amigos que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre os que agonizam nas estradas da noite e reconhecerás quanto já és feliz. É uma mensagem bem curtinha para para estimular um pouquinho a nossa fé nesse momento, né? Para saber quanto a gente já é feliz. Então, fique à vontade, Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso Grupo Espírita Leon Denis. Que os espíritos possam te amparar nessa fala hoje. Ok. Muito obrigado, Marina, pelo convite. Muito obrigado aos amigos do Grupo Espírita Leão Denis da cidade de Uberlândia e a todos os internautas também que estão ouvindo, nos dando essa alegria de podermos compartilhar um pouquinho a palavra de Jesus nesses dias tão turbulentos e tão complexos que estamos vivendo aí com essa pandemia. E a gente então traz o abraço fraterno do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo a esta casa querida, a qual a gente está pela primeira vez participando e com muita alegria em nosso coração. E vamos conversar um pouquinho então acerca de Jesus e a escolha do bem, para que a gente possa compreender essa mensagem do Mestre que vem hoje tocando profundamente a nossa alma, o nosso coração. E vamos iniciando com a nossa querida Amélia Rodrigues, que vem sendo uma historiadora, trazendo informações do dia a dia de Jesus, de uma forma muito especial, através das mãos de Divaldo Pereira Franco. E a Amélia Rodrigues vem dizer para a gente, numa mensagem intitulada A Sublime Revolução, que inegavelmente aquele momento era um momento muito especial. Um momento aguardado pelo povo de Israel, que estava naquela condição, algumas vezes de escravo, outras vezes de pagadores de impostos, e na maioria das vezes na condição de sofredores. E eles aguardavam aquele que viria trazer a libertação, que viria propor uma nova forma de se olhar o mundo, uma nova forma de se ver as situações que eles passavam, que eram realmente muito dolorosas. E ele chegou. Ele chegou de uma forma especial. Ele chegou de uma forma sublime, humilde, serena, trazendo para cada um daqueles que lá estavam
a paz nos nossos corações. Ele chegou trazendo a mensagem do amor. Esta revolução nunca ninguém houvera tido, ou houvera visto, e nunca posterior a ele houve revolução que mexesse tanto com todos nós. A revolução proposta por Jesus é a revolução da alma. É a modificação da alma, a qual ele vem trazer a proposta de modificarmos através das escolhas. Aquelas pessoas que lá estavam, talvez muitos de nós, mas na condição de agressores, na condição de egoístas, na condição de ainda desconhecidos das questões espirituais, ele veio trazer a mensagem que iria libertar, queria trazer para nós a tão almejada e esperada paz interior. Essa paz que todos nós buscamos de uma forma tão convicta e que muitas das vezes buscamos de forma equivocada, porque buscamos fora. E ele vem propor para a gente que nós encontremos esta paz dentro de nós, através das nossas escolhas. Então, queridos irmãos, nessa noite, vamos conversar um pouco sobre essa revolução. Essa revolução que Jesus traz nas nossas vidas para que a gente possa realmente fazer as escolhas. As escolhas que nos tocam profundamente o coração e que dizem respeito exatamente ao que a gente busca, que é. E Jesus, então, vem de uma forma muito especial. Ele não vem através de lutas, ele não vem através de violência, ele não vem através de exigências, ele não pede, ele não exige, ele apenas diz. Ele apenas nos convida. Ele apenas mostra para nós que existe um caminho. E este caminho é o caminho que leva até o Pai. Mas para chegarmos a esse caminho, para chegarmos ao Pai, só existe uma opção: os ensinamentos do Cristo em nossas vidas. E aí, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, qual caminho nós temos buscado? Nesses dias enlouquecidos que vínhamos vivendo antes da pandemia, dias de buscas materiais onde o ter se tornava muito mais importante do que o ser, onde a busca da matéria se tornava tão acalorada que nos desviava do caminho verdadeiro do Cristo. Qual caminho temos escolhido? Quem nós temos escolhido para modelo e guia para que a gente possa realmente seguir adiante na nossa caminhada evolutiva? E aí nós vamos buscar em Kardec. Kardec nos dá várias possibilidades de respostas para os caminhos que nós precisamos buscar. E uma das perguntas que estimula o nosso pensamento e faz com que a gente busque realmente a possibilidade de mudança está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Através da capacidade incomparável de Kardec de conhecer a questão científica, a questão da pesquisa e a didática de como colocar isso de uma forma que todos pudessem compreender, ele vai perguntar aos espíritos amigos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem apenas com duas palavras: vede Jesus. Significa que Jesus é o nosso modelo que devemos seguir, que devemos acompanhar, que devemos querer ser igual, para que possamos atingir a paz almejada, para que possamos galgar o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho que nos levará à condição de filhos de Deus, na nossa condição mais pura. E aí, quando Kardec nos coloca Jesus como modelo e guia, ele está dizendo para nós: é fundamental que nós olhemos, estudemos, analisemos
e que nós, principalmente, coloquemos em prática os ensinos de Jesus. Chegamos nos dias anunciados pelas Escrituras. Os dias onde a nova era irá se implantar. E para se viver na nova era, necessário se faz conhecer e viver Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então a reflexão é para nós. Como nós temos vivido Jesus como nosso modelo e guia no nosso dia a dia? Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas grandiosas. Nós queremos resolver o problema da fome do mundo e não sabemos por onde começar. Queremos resolver o problema da violência do mundo e não sabemos onde queremos começar. E queremos resolver problemas imensos, mas devemos iniciar a nossa busca, o nosso caminho, em resolver as nossas dificuldades, que são os nossos maiores desafios. Viver no bem é escolher a melhor parte. É fazer com que essa melhor parte venha de uma forma muito especial em nossas vidas. É exercer a caridade no seu mais amplo aspecto a qual Jesus nos coloca. Não só e não tão pouco a caridade material, mas em especial a caridade, aquela que ouve, aquela que cativa, aquela que guarda, aquela que faz a gente se olhar verdadeiramente e nos reconhecer com as nossas limitações e com as nossas dificuldades. E fazer com que a gente realmente não saiba o que dá a nossa mão esquerda e nem o que dá a nossa mão direita. É essa caridade verdadeira que Kardec também vai dizer, vai nos explicar através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. E é essa caridade que nos motiva nesses dias de pandemia. Quanta solidariedade nós temos visto. Quanta solidariedade de pessoas simples. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu me encontro, que é a minha residência, nós tivemos o episódio de uma senhora que me tocou profundamente. A senhora foi receber os R$ 600 de ajuda governamental na Caixa Econômica. E, ao sair de lá, caminhando para casa, para que ela pudesse pagar as suas contas que ela deveria lá fazer com os seus R$ 600, ela encontrou uma carteira. E nessa carteira tinha R$ 1.200 e um cartão da Caixa. Ela já estava próxima à sua casa. O dinheiro dela é todo contado. Ela só tinha condição de pegar uma condução. Então ela optou por voltar a pé para depois voltar de ônibus para o retorno à casa. Foi até a agência da Caixa, chamou a gerente e disse: olha, eu achei essa carteira com R$ 1.200 e um cartão da Caixa. Com certeza é alguém daqui. E era. Era uma mãe de 3 filhos que tinha recebido o auxílio em dobro, porque ela é a provedora da família, e ela estava em desespero, porque havia perdido o dinheiro. Olha o exercício da caridade na simplicidade das coisas. Às vezes a gente fala assim: poxa, fulano podia fazer isso porque ele é um empresário rico. Beltrano podia fazer aquilo porque ele é um empresário rico. Mas a gente pode fazer as pequenas coisas no nosso entorno. Como esta pandemia tem nos incentivado a isso. A caridade de olhar para aquele que está convivendo conosco dentro do nosso lar e dar um sorriso fraterno. Ouvir mais o que eles têm a dizer. Como nós temos sido estimulados ao diálogo nesta pandemia. O diálogo é o exercício da caridade, porque nós perdemos a capacidade de dialogar, de ouvir o outro. Nós somos muito bons de falar. E quando nós falamos do outro, aí nós somos melhor ainda. Aí nós somos expert, né, Marina? Nós somos bons demais em falar do outro. Mas temos exercido
a grande oportunidade de ouvir o outro, de ouvir. Bezerra de Menezes, na sua imensa sabedoria, no ano de 2013, numa palestra de Divaldo Pereira Franco, ele termina a palestra com a mensagem de Bezerra de Menezes. E no final da mensagem, ele diz assim, Dr. Bezerra, através de Divaldo Franco, ele diz assim: chegará o dia em que sentirão falta do abraço, do beijo, do aperto de mão. Porque o nosso egoísmo, a nossa imprevidência, a nossa forma de levar a vida chegou a tal patamar que é necessário a intervenção divina para que a gente possa recobrar a nossa verdadeira consciência. E hoje, passado alguns anos, 7 anos, vem se concretizar o que Bezerra está falando. Meus irmãos, a minha garganta dá um nó quando eu falo. Que saudade de dar um abraço. Que saudade de dar um aperto de mão. Mesmo daquelas pessoas que às vezes a gente não gosta, mas as pessoas nos cumprimentam e a gente é obrigado a cumprimentar. Mesmo dessas, a gente está sentindo saudade. A gente está sentindo saudade das nossas conversas fraternas juntinhas, dos nossos grupos de estudo, das nossas reuniões públicas. Eu me sinto extremamente acalorado de estar aqui com vocês. Mas é claro que eu gostaria de estar aí com vocês, presencialmente, sentindo vocês, vendo vocês, participando com vocês desse momento. E nós hoje estamos sentindo falta. Todos nós, sem exceção, todos nós estamos sentindo falta desse aconchego, desse carinho. Então é necessário aproveitarmos esse momento como reflexão e ponderarmos até quando eu estou verdadeiramente sendo caridoso comigo e com aqueles que me cercam. Porque essa pandemia vai passar. Dias melhores estão por vir. Mas é necessário que a gente saiba lidar com isso. Para que a gente não caia de novo no caminho equivocado da ilusão. Porque o mundo nos chama para muita coisa. Nos abre as portas para muita coisa. E a doutrina espírita, ela me encanta e me chama profundamente, exatamente, porque nos dá o exercício da escolha do livre-arbítrio. É a doutrina espírita. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso agir da forma como eu quiser. Sou responsável pelos atos daquilo que eu faço. É simplesmente brilhante, porque nos dá a condição de nós agirmos de acordo com aquilo que nós queremos. Então significa que sofremos ou não de acordo com as nossas ações, com as nossas escolhas. Então escolher a caridade é um dos melhores caminhos que nós devemos ter. Mas Kardec vai além e diz assim: respeito à divindade e às leis divinas de Deus para conosco. Muitas vezes nós blasfemamos contra Deus e até dizemos: como pode Deus permitir que isso aconteça na face da terra? Deus é o Criador, inteligência suprema. Sabe o início, sabe o meio, sabe o fim. Não podemos titubear na dúvida de quem é Deus. E muito menos de quem é Jesus, o Cristo. E eu gosto muito de fazer esse jogo de palavras, porque esse jogo de palavras ele nos coloca para refletir bem profundamente. Jesus já era o Cristo, antes de nós sermos. Estamos falando de quase 40 bilhões de anos. A concepção do planeta Terra.
Jesus já foi escolhido ali por Deus para ser o condutor do planeta. Então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele tem a capacidade certa e exata de olhar para cada um de nós. Ovelhas, muitas vezes ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas. Paulo de Tarso tem uma frase que também me toca profundamente, toca a todos nós, eu tenho certeza. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. É esses pormenores que nós precisamos ter conosco. E se nós estamos na família que estamos, no trabalho que estamos, no grupo espírita que estamos, ou na comunidade ou na sociedade que nós estamos, por alguma razão muito importante, nos faz estar ali. Então é fundamental que a gente entenda as leis divinas e não blasfeme contra as leis divinas. Lá na Gênesis, na introdução, um dos livros do nosso Pentateuco, lá na Gênesis, na introdução, Kardec diz assim: se o homem obedecesse os desígnios de Deus, tal qual eles se apresentam, o mundo seria muito melhor. Então não adianta brigar contra as coisas que são necessárias para nós e que muitas das vezes nós desconhecemos. É necessário. Tem muita gente que está blasfemando por conta da pandemia. Eu estou tendo que ficar dentro de casa. O lar é o cadinho. É o forno e o fogo necessário para o burilamento das nossas imperfeições. Porque dentro do lar a gente se mostra. Dentro do lar a gente é a gente. A gente é verdadeiro com quem convive com a gente. Então a gente resmunga, a gente se irrita, a gente discute, a gente discorda dentro do lar. Coisa que muitas das vezes a gente não faz na sociedade. Se a gente está no nosso ambiente de trabalho, a gente não faz. Então, é preciso a gente aproveitar. E entender que aquele pai, que aquela mãe, que aquele irmão, com aquela irmã, que aquele esposo, com aquela esposa, com aquele filho, são necessários para o nosso aprimoramento. Que a nossa convivência fraterna vai permitir que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se esforce, que a gente caminhe, que a gente busque verdadeiramente o sentido do bem. Porque os dias melhores estão chegando. E a pergunta que fica é: estou preparado para um planeta melhor? A era da regeneração, onde haverá a prevalecência do bem, onde o bem irá sobressair sobre o mal, apesar da existência do mal. O bem irá sobressair. Eu estou preparado para viver no bem? Aí são algumas questões que nós precisamos entender como escolha. Eu estou preparado para perdoar? Tem certeza que um monte de gente fala: eu estou preparado para perdoar. Eu perdoo tudo. Só não quero conviver mais com aquela pessoa. Eu perdoo, mas sai de perto de mim. Não. O perdão verdadeiro é aquele que você perdoa sim, que você vai conviver sim. Você não vai ser conivente com a pessoa, mas você vai entender as limitações e as dificuldades da pessoa. É diferente. Joana de Ângeles diz assim: sinta raiva, faz muito bem. Se ela tivesse parado aí, a gente ia ficar super feliz, né? Poxa, eu posso sentir raiva, que bacana. Mas ela diz assim: mas não cultive a raiva, porque faz muito mal. É lógico que num momento de desequilíbrio, onde as emoções se afloram, e tem aflorado muito por conta da convivência mais presa dentro de casa, tem aflorado bastante, você se exalta. Sinta raiva. A pessoa te ofendeu, sinta raiva. Mas não aguarde. Trabalhe para essa raiva. Faça
faça a compreensão desta raiva. Busque compreender que aquela pessoa que te agrediu é o que ela podia te dar naquele momento. Talvez ela não quisesse te agredir. Talvez a agressão fosse para outra pessoa. Mas é você que estava ali à frente. Então, se era você que estava ali à frente, era você que, com certeza, apareceu no caminho. Tente compreender. E se for uma raiva muito profunda, advinda de outras experiências encarnatórias, tente entender a oportunidade que Deus deu de juntar vocês dois, para que vocês pudessem se entender. Eu tenho um episódio ocorrido comigo muito interessante. Eu trabalhei numa universidade em Minas há muitos anos, faz muitos anos. E um belo dia chega-se uma moça. E ela, então, foi se apresentar, trabalharia comigo na mesma sala que eu. E, ao olhar para aquela moça, eu senti uma coisa estranha, um arrepio, uma coisa ruim. Uma coisa ruim. E, obviamente, que eu era tão experiente nessas situações, né, que eu comecei a espinetar ela, alfinetá-la. Né? Como a gente faz constantemente, né? Quando a gente acontece. Então, tudo que ela me pediu, eu negava, implicava. E aí a gente teve uma convivência, obviamente, bastante turbulenta. Durante algum tempo, a gente teve uma situação bastante turbulenta. Eu imaginei, na minha total ignorância, que essa moça queria me prejudicar, me fazer mal, enfim. Resumo da história. Um dia eu fui convidado nessa cidade, que era essa universidade, a fazer uma palestra sobre perdão. E aí eu viajei de Juiz de Fora a essa cidade para trabalhar e à noite eu ia fazer a palestra sobre perdão. E aí no meio da estrada eu tive uma intuição, olha que bacana, uma intuição, que disse assim, vai falar sobre perdão? Nossa, que bacana. Que tema bacana o perdão. Mas será que você consegue perdoar? E aí eu cheguei no trabalho. Quando eu abro a sala, quem que está lá? A colega. Meus irmãos, eu orei 3 anos consecutivos para ela. E para mim, obviamente. Porque ela também tinha uma implicância comigo, tá? O negócio era de mão dupla, tá? Eu implicava com ela, ela implicava comigo. O negócio era duplo. 3 anos depois, nós conseguimos superar esse obstáculo. Tornou-se uma querida amiga. Uma grande amiga. Posteriormente, chamei para trabalhar comigo. E hoje somos grandes amigos e irmãos. É o vencer essas batalhas íntimas. Que todos nós temos. Mas se a gente quer verdadeiramente escolher o caminho do bem, seguindo Jesus como modelo e guia, eu recebi um eu te amo aqui de uma amiga querida lá de São João del Rei, Beth. Beth, muito obrigado pelo seu te amo. Eu vou chorar aqui, porque tem um tempo que eu não te vejo, eu estou morrendo de saudade. Um beijo no seu coração, a todos. E então, se nós realmente queremos perdoar, queremos seguir Jesus, vamos entender esse perdão. Imagine se Jesus tivesse se magoado com as ofensas que ele levou. Tá bom, Jesus está muito longe. Vamos pensar mais para cá. Imagine Jerônimo Mendonça, que foi um grande trabalhador mineiro da doutrina espírita. Aos 18 anos, perdeu todo o seu movimento, posteriormente perdeu a visão, a sua cama era projetada pelo mundo espiritual para que ele pudesse sobreviver tal seu sofrimento. Tudo que vocês possam imaginar, leiam O Gigante Deitado, a história de Jerônimo Mendonça. Leiam. Tudo que ele ia fazer dava problema. Só para vocês terem uma ideia, ele gostava muito de fazer palestra, fundou centro espírita, livraria, assistência social, enfim, várias atividades. E ele era chamado para fazer prece, para fazer palestra. Foi fazer uma prece no cemitério. Foram todos embora, enterraram o defunto e esqueceram Jerônimo no cemitério. Só foram buscar Jerônimo lá para tantas altas da madrugada. Imagina. E ele ria.
E ele se dava gargalhada com a sua situação. Desencarnou, se libertou. Se libertou daquele corpo que era necessário naquele momento, entendeu as leis divinas, compreendeu os desígnios de Deus e não fez disso uma racividade, ele não fez disso uma raiva da sua vida. Ele tinha dois caminhos, eram duas oportunidades de escolha. Uma, se emburrecer, se fechar, se guardar no mundo. Ou o segundo caminho, entender o que Deus queria dele naquele momento. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. E ele fez uma vida brilhante, brilhante em termos espirituais. Ele fez uma vida brilhante. Conseguiu superar as suas dificuldades, as suas lutas internas e externas. E conseguiu vencer. Então é importante que a gente perdoe. É importante que a gente combata a maldade dentro de nós. Como a gente, às vezes, naquela sutileza, a gente é maldoso com o pensamento, maldoso com alguém que nos olha diferente. Como a gente é maldoso, como a gente é desconfiado, como a gente está vivendo aqueles momentos assim, que parece que está todo mundo ligado no choque. E aí quando acontece alguma coisa, eu disse que ia acontecer. Não. Nós todos somos seres humanos em processo de evolução, espíritos eternos. Estamos no mesmo patamar de evolução. E estamos todos com as mesmas necessidades. Então vamos olhar o outro com um olhar de piedade, de carinho, como Cristo nos olha. Até hoje. 2020 anos se passaram da sua mensagem. E ele continua a dizer, estou de braços abertos. Tanto é que nos manda o Consolador, prometido por ele, numa conversa com Simão Pedro, à beira do lago, à sombra de uma árvore, depois de um dia imenso, de muitas glórias acontecidas naquele dia na casa de Simão Pedro. Curas de leprosos, curas de paralíticos, de cegos, aconselhamentos, palavras de amor, de paz. E Jesus senta à beira desse lago com Simão Pedro e chora. Chora. Simão pergunta, tu choras de felicidade, mestre? Não, Simão. Mas, mestre, hoje foi um dia de glória, de muitos feitos. Eu vi vários daqueles doentes saírem curados por ti. Então hoje é o dia de glória. E Jesus diz, não, Simão. Eu choro porque nem tu, nem eles entenderam a que veio o Filho do Homem. Eu não vim colocar remendo novo em tecido velho e gasto, para que o rombo seja muito maior. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Dia virá em que enviarei o Consolador para restituir aquilo que eu falei e que será deturpado, e para dizer coisas novas que ainda não possas entender. É este mestre que nos abraça há tantos séculos, nos espera de braços abertos, para que a gente verdadeiramente sinta, para que a gente verdadeiramente entenda, para que a gente verdadeiramente perceba que este caminho é a melhor escolha, que este caminho do bem é o melhor caminho. Porque o caminho do bem foi perguntado também a Kardec pelos espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, né? É o contrário. Na pergunta 642 sobre o bem e o mal. E ele pergunta assim, para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará ao homem não fazer o mal? Olha a inteligência de Kardec nessa questão. Assim, para que eu possa agradar a Deus, para que eu possa encontrar meu caminho com Deus, basta eu não fazer o mal e já está bom? A resposta dos espíritos, não.
cumpre-lhe fazer o bem, no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver feito o bem. É nossa responsabilidade. Se a gente quer um mundo de regeneração e quer viver no mundo de regeneração, que a gente tem que querer. Então a gente precisa ampliar a nossa consciência. Ampliar a nossa consciência significa escolher. Escolher significa seguir. Seguir significa ver o nosso modelo, o nosso guia, que é Jesus. Que não titubeou em nenhum momento quando esteve conosco na terra. Em nenhuma situação, nem nas mais complexas. Em tudo, das complexas às simples, ele viu o bem. Ele via o bem em todas as situações. E ele via nas pessoas a oportunidade das pessoas se tornarem melhores. Porque ele acredita em cada um de nós. Isso faz toda a diferença. Ele acredita em cada um de nós. E por incrível que pareça, ele acredita também naqueles que matam, naqueles que roubam, naqueles que fazem as grandes corrupções e as pequenas corrupções. Ele também acredita, porque eles são nossos irmãos. Nós podemos não comungar com estes pensamentos do que essas pessoas fazem, que muitas vezes nós fazemos também. Mas nós temos que olhar como irmãos. Como irmãos. Eu vou fazer uma pergunta apenas para cutucar vocês um pouco. Quem tem orado por aqueles que fazem e trazem o sofrimento para a terra? Porque às vezes nós fazemos uma pessoa sofrer, duas pessoas sofrer. Mas tem pessoas que fazem uma coletividade sofrer. Nós temos orado por eles. Por essas pessoas que trazem o sofrimento, são nossos irmãos. Necessitam das nossas melhores vibrações para que possam sair disso. Para que possam sair desse emaranhado de pensamentos negativos, de pensamentos cruéis, de raiva, de rancor, de mágoa, de maldade mesmo, de fazer maldade por fazer. Por fazer. Então nós precisamos também acolher essas pessoas e as olharem com um olhar de piedade, de misericórdia, que o Cristo tem por nós. Piedade e misericórdia. São duas palavras que ele tem. E Jesus é tão misericordioso conosco que ele nos dá as imensas e inúmeras oportunidades de melhora em todos os momentos. Não importa o que eu fiz para trás. Importa é a minha intenção para frente. Terei que ressarcir as leis divinas do passado. Mas eu posso começar uma nova era, uma nova oportunidade. É essa mensagem do caminho do bem que nós devemos ter para nós nesses momentos. Aproveitemos a oportunidade para olharmos as coisas da doutrina espírita no outro aspecto. Tem um livro que eu gostaria de mostrar para vocês, que é este aqui. Não sei se vocês conseguem ver. O Zelo de Tua Casa. Ele é do Emanuel Cristiano. Emanuel Cristiano foi aquele que escreveu Aconteceu na Casa Espírita. E ele traz várias mensagens de espíritos amigos que vêm dizer para nós a importância da Casa Espírita. E aí eu peguei de novo este livro neste momento de pandemia, nessa saudade que a gente está sentindo da nossa convivência nas casas espíritas. E aí a primeira mensagem é de Eurípides Barçanufo. E ele diz assim, é na casa espírita, é dentro da casa espírita, que é o templo sagrado. É ali que nós abastecemos a nossa força de amor. Então nós precisamos aproveitar esses 3 meses de pandemia e que nós estamos fora das casas espíritas
nós precisamos agora sintonizar com os amigos da Casa Espírita. Como é que se dá essa sintonia? Eu vou através do pensamento, eu vou através do telefone, passar uma mensagem, dar uma ligada, perguntar como é que está, que saudade de você, como eu te amo. E aí eu vou fazendo os vínculos afetivos, amorosos, espirituais. Porque eles, os amigos espirituais, continuam trabalhando. E muitos de nós estamos trabalhando durante o nosso sono. Como nós estamos trabalhando durante o nosso sono? Porque não podemos estar lá, então eles utilizam do mecanismo que eles podem, que é nos ajudar. Então eu preciso, antes de dormir, me preparar. Será que eu estou vendo a novela que está reprisando, que eu já vi lá atrás e agora estou vendo de novo para reforçar a minha emoção? Ou será que eu estou pegando um livro para ler? Ou será que eu estou estudando? Ou será que eu estou fazendo uma meditação? É escolha, é caminho. Eu vou escolher. Eu vou saber o que é melhor para mim. Eu vou saber aquilo que me motiva, aquilo que me traz alegria no coração, que me acalma. É o educar a nossa alma. Quando nós escolhemos o caminho de educarmos a nossa alma, certamente nós estamos olhando Jesus como modelo e guia das nossas vidas. Porque Ele sabe o processo de nos educar. Ele sabe o processo de nos balançar o coração, de nos trazer a razão, de nos buscar a consciência, de nos fazer vislumbrar um porvir melhor. Esse porvir melhor já está chegando. Para todos nós, para todos nós. Precisamos entender, porque nos acostumamos com o mal. Nós nos acostumamos com o mal. E quando a gente vê uma notícia do bem, a gente se espanta. Porque a gente vê tanta coisa do mal que a gente se espanta com a notícia do bem. A gente não percebe que o bem, ele pode existir sim. Basta que eu queira. Basta que eu escolha. Eu posso fazer diferente com a minha vida. Eu não vou fazer com a vida do outro. Eu vou fazer com a minha. Se o outro quiser vir comigo, que ele venha. Se ele não quiser, ele chegará o momento dele. Mas é importante que eu vislumbre as minhas possibilidades de crescimento, de oportunidade. Jesus tem uma frase simbólica que ele diz assim: dá-te conta da tua administração. É falta de alguma palavra do dialeto que ele falava, é difícil traduzir administração. Mas ele quer dizer, dá-te conta da tua vida. Se você dá conta da tua vida, das suas escolhas, dos teus caminhos, das tuas buscas, o resto fica tranquilo. Porque se cada um der conta da sua vida, o mundo vai ser muito melhor. O mundo vai ser muito melhor. Mas é importante que a gente dê conta da nossa vida. Dar conta da nossa vida é aproveitar. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Tem muita gente nessa pandemia que está engordando, porque está comendo demais por ansiedade. Leila Mourão colocou aqui, o bem é tímido e o mal audacioso. Pronto, Leila, você falou tudo que eu queria falar de forma bonita. O bem é tímido e o mal é audacioso. Leila é uma amiga muito querida, trabalha conosco na universidade aqui no Rio de Janeiro. Um beijo grande, Leila. Muito obrigado pela sua palavra. Completou. O bem é tímido, o mal é audacioso. Ora, o bem precisa prevalecer em nós. Nós precisamos acreditar no bem primeiro, para que aí a gente possa fazer o bem. Para que essa audácia do mal não se sobressaia. Para que essa audácia do mal não dê repercussão. Tem um monte de outdoor aqui pela cidade do Rio de Janeiro dizendo assim, eu não vou saber repetir a frase não, tá? Mas o sentido é isso. Fale coisas positivas.
Fale coisas positivas, porque a gente só está falando de coisas negativas. Eu não sei de vocês, mas tem hora que eu não consigo ligar a televisão. Porque a coisa é tão massacrante que você fica assustador. É assustador. Saia dessa sintonia. Passe a pensar coisas suaves, coisas positivas, coisas amenas, coisas saudáveis. Passe a trazer Jesus para dentro do seu coração, porque todos nós podemos. Todos nós podemos. Todos nós temos essa condição. Todos nós precisamos agir dessa forma para que a gente mude o padrão vibratório que está permeado no nosso planeta temporariamente, para que a gente possa despertar e para que a gente possa realmente entender, acreditar e saber que é possível, porque é possível a todos nós, basta a gente querer, basta a gente querer escolher o caminho do bem. Eu me lembro que um dia, uma mulher profundamente perturbada, era uma rainha do sexo à sua época, foi a Jesus. Ele se acercou suavemente e lhe disse: Maria, tu me conheces? Ó Maria, ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas uma a uma. Se tu me conheces, tu sabes que sou uma pervertida. Não, Maria. Eu sei apenas que tu estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, mas é também um lar, Maria. Mas ali eu sou mercadoria. Ó, Maria. Seria muito melhor que, ao invés de estares exposta, estivesse composta. E ao invés de seres buscada para o comércio da ilusão, te transformasse em uma realidade de paz. E que devo fazer? Ama, Maria. Ama aos teus filhos. Desgraçada de mim. Tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo que ames, quero dizer-te, dá-te a oportunidade de alguém agasalhar-se-te no coração. E tu embalares com as dúlcidas vibrações do amor. Vá, Maria, e ama um dia. Ah, Senhor, eu te daria minha vida, dá-la-ei agora. É cedo, Maria. Mais um dia, que não está tão perto nem tão longe, eu te pedirei a vida. E a meretriz de Magdala saiu dali e nunca mais esqueceu aquele doce diálogo. Ele não a perdoou, ele não a absolveu. Ele deixou o problema com ela porque o problema era dela. E que fez a mulher? Escolheu o seu caminho. Toda tarde, de cima de uma plataforma, um homem com cabelos encaracolados descia sobre os ombros, falava transfigurado. E ela, no meio da multidão, uma mulher bela, linda, passava óleo em feridas, atendia as crianças, cuidava dos idosos. E quando ele se foi, e ela o viu, numa manhã esplendorosa de Cafarnaum, quando todos os amigos se foram, Pedro, leve-me contigo. Não posso. Tu és mulher. As mulheres são frágeis. Não posso levar-te comigo. Maria compreendeu. Nunca perdoariam o lugar de onde ela veio. Perdoavam os homens que haviam feito cair, mas não perdoava quem havia caído. Ela entendeu. Ficou naquela praia sós. Bateu de porta em porta pedindo emprego em Cafarnaum. Magdala, Dalmanuta. Mas quem tinha lugar para uma mulher arrependida? Nós todos falamos sobre a virtude, mas não damos a mão aos que não têm e adquirirem. Falamos sobre o vício, mas não damos a mão aos criminosos para que eles possam se erguer. Maria compreendeu. Ficou naquela praia sós. Na terceira madrugada ela ouviu uma gote de pessoas que batiam a matraca e uma voz surda que gritava de quando em quando: fugi, Morféia, a doença bíblica, o mal de Hansen. Saí da direção do vento.
Ela quis correr, mas lembrou-se dele. Que faria Jesus? Aproximou-se daquele grupo, uns a cavalo, outros sem membros, de muleta, crianças com feridas expostas ao vento. Ela perguntou: aonde ides? Procuramos a Jesus de Nazaré. Estamos vindo das longas terras da Síria e ouvimos falar de um profeta peregrino que lavava lepra. De onde estamos tão cansados? Maria baixou a cabeça. Porque chegastes tarde demais. Mataram-no. Ele se foi. Voltou para dizer que estaria conosco e agora foi ter com seu pai, deixando a nossa dor entre nós. Maria viu as lágrimas de tristeza naquelas pessoas sofridas. E ela nos disse: mas ele nos disse, e declamou o Sermão do Monte. E falou mais, até a alvorada do outro dia, quando as autoridades de Cafarnaum vieram expulsá-lo para o Vale dos Imundos, em Jerusalém. A alegria estava de volta no rosto daquelas pessoas. E quando ela viu uma criança dobrar a curva da praia e acenar-lhe a Deus, ela falou: eram os seus únicos amigos. Ela não tinha ninguém. Ela deu um grito: esperai por mim, e saiu a correr. 2 semanas após, chegava ao Vale dos Imundos em Jerusalém mais um grupo de atormentados da lepra. E entre estes, uma mulher de rara beleza. Toda tarde, de cima de uma plataforma natural da rocha, uma mulher de cabelos dourados que lhe caíam sobre os ombros e os seios, falava transfigurada de Jesus. E começava o seu discurso: vós, os leprosos. Um dia banhava-se numa cascata. Olhando o seio, notou uma despigmentação. Tentou limpá-la. Pegou de um seixo, cravou. Não sentiu dor. Naquela tarde, ela abre os braços e diz: nós, os leprosos. Recuperou-se. Reabilitou-se. Ela havia delinquido pela ignorância, mas ela não guardava ressentimento de quem havia feito cair. Simplesmente recuperou-se. E conta-nos a história que, tomada pela enfermidade, quando da mulher sensual de Magdala não restava mais nada, era um corpo coberto de feridas que sobrevivia. Ela resolveu visitar a mãe de Jesus, da qual sentiu uma grande falta. Ela soube que a senhora estava em Patmos com João, o discípulo amado. Despediu-se dos amigos que ficaram chorando. Viajava durante a noite por conta do sol inclemente e durante o dia descansava à sombra de velhas figueiras na estrada. Crianças atiravam-lhe migalhas. Ela jornadeou até que, exausta, tomou as portas de Éfaso em delírio de febre. Alguém ouviu-a chamando: João, Maria de Nazaré. Foram as pessoas até a casa do jovem maduro João. Ele a carregou nos seus braços, colocou sobre uma cama, e a mãe do crucificado velou por ela 2 dias e 3 noites. Na terceira madrugada, ela exalou o último suspiro. Parecia que aquele ar de Cafarnaum estava invadindo as narinas da alma. Ela ouviu um coral longínquo e mãos invisíveis que a dirigiam levaram até a casa de Simão Bar Jonas, onde havia conversado com ele faziam poucos anos. Ela olhou, estava jovem, exuberante. Não continha nenhuma lepra em seu corpo. Quando viu as ondas da praia, o formato chamou-lhe atenção. Os braços, as chagas no pulso, a testa marcada pela ursa. Ela correu na sua direção. Rabone, mestre, Maria, venho buscar-te, conforme te disse. Eu te pedi o sacrifício e agora quero coroar-te de estrelas. A ex-meretriz de Magdala desmaiou nos braços de Jesus. E uma lenda oriental conta que um astrólogo persa estava avistando o zimbório estrelado da noite quando percebeu a presença de uma novíssima. Não era uma estrela, era o rastro de luz de Maria de Magdala, por ter escolhido o caminho do bem, a adentrar ao reino dos céus. Muito obrigado pela oportunidade
Muito obrigado, Marina, pelo convite e aos amigos queridos que nos assistem. Que Jesus nos envolva e nos ampare. Eduardo, eu que agradeço. A palestra foi brilhante, né? Matei um pouquinho da minha saudade aqui também. E a gente tem só mais um pouquinho, mas eu escutei certa vez de uma palestrante, amiga nossa também, Giovana, uma palestra sobre gratidão, ela falando para a gente ter gratidão por essa pandemia, porque era mais uma prova da misericórdia de Deus, Com né? certeza. Deus está querendo que todos nós possamos evoluir juntos. E esse é o momento que a gente tem. E a gente tem Jesus como nosso modelo e guia, Sim, né? é. Quantos exemplos, quantas histórias, né? Ele nos deixou. Então, foi maravilhoso escutar tudo isso. Eu acho que a gente precisa dessas mensagens positivas. Eu acho que a gente precisa realmente pensar em coisas boas. Porque não é só de coisas ruins que a gente está vivendo, né? Com Tem certeza. muitas coisas. Com certeza. Então, eu Serve de agradeço alerta, né? muito, com, com certeza. Eu agradeço muito a palestra, agradeço a todos que estiveram conosco. Queria dizer que essa palestra vai ficar gravada, vai ficar salva no YouTube, no nosso canal do Grupo Espírita Leon Denis. E dar um último aviso também que esse ano a gente ia ter o nosso Congresso Espírita Leon Denis, o nosso terceiro congresso, que teve que ser adiado por causa da pandemia, né? Adiado para Uhum. junho do ano que vem. Mas a gente vai fazer uma versão online. A Ah, gente já anunciou nas redes sociais, então convidar a todos que estão aqui nos assistindo. Vai ser dia 18 e 19 de julho. 18 vai ser o congel de jovem, 18 a 19 vai ser o congel de adulto. Então já fica aqui o convite para ficar todo mundo ligado, que daqui a pouco a gente vai soltar mais informações, que vai ser um momento muito bom também para a gente compartilhar coisas boas. tá Muito ótimo. obrigada, Edu. Obrigado aí E pela oportunidade. até a próxima. Fica com Deus. E a Também. todos também. Fiquem com Deus. Um abraço a Tchau. todos. Tchau, tchau.